dia, seja bem-vindo a mais um momento de culto. Quero convidar você a participar conosco, receber em seu lar a palavra que vem de Deus, o perdão e também a confirmação de que Deus está conosco em todos os momentos e em todas as situações. Nós queremos iniciar então o nosso momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Querido irmão e querida irmã, nós sabemos muito bem que nós erramos, nós falhamos em nossas vidas, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso próximo, aborrecemos até mesmo a nossa própria vontade. Por isso eu quero convidar você neste momento, em um momento de reflexão, nós podermos orar a nosso Deus e pedir a Ele o seu perdão. Vamos orar? Ó querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui humildemente diante de Ti, bondoso Deus. Pedimos ao Senhor que Tu possas olhar para dentro de nós, arrancar toda a maldade que há dentro do nosso coração. Pedimos ao Senhor que nós possamos viver uma vida santa e justa, que nós possamos, ó querido Deus, permanecer fiéis à Tua vontade. Por isso, Senhor, nós sabemos que nós falhamos, sabemos que nós não fazemos isso em nossas vidas diariamente. Nós temos aborrecido a Tua vontade, bem como também a todos os nossos amigos, as pessoas que estão em nossa volta. Por isso, Senhor Deus, dê-nos o Teu perdão para que nós possamos viver uma nova vida a partir de agora. Por meio de Cristo nós oramos. Amém. Querido irmão e irmã, sabemos muito bem que quando nós nos arrependemos, é quando nós olhamos para Deus de uma forma diferente. Deus, Ele não é aquele juiz que somente nos condena. Deus é fiel e justo quando nós olhamos para Ele e percebemos que estamos errados, mas que nele está o perdão e a reconciliação. Por isso eu anuncio a você a mensagem e a ordem que vem do nosso Pai. Os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu respondi: ó Senhor, Tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de Ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou Teu, e por isso as Tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com as outras pessoas, por causa do trabalho pesado que me deste. Fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em Ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu os livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Vamos confessar a nossa fé, aquilo que nós cremos, segundo as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A leitura para o dia de hoje, a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 até o versículo 28, onde assim então está escrito. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: Eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Até aqui a leitura do texto de hoje. Vamos orar assim como nós estamos. Ó bom Deus, querido Pai Celestial, nós pedimos neste momento que Tu possas nos dar o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter uma verdadeira e sincera interpretação da Tua Palavra. Pedimos, Senhor Deus, que Tu possas iluminar os nossos corações, as nossas mentes, das pessoas que estão nos seus lares neste momento, ouvindo a Tua Palavra, que essa Palavra possa ser edificante para todos nós. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, na semana passada nós estávamos falando sobre Pedro. E caso você não tenha assistido o culto da semana passada, é só você, aqui no canal da igreja mesmo, olhar o último vídeo que foi postado, além desse, e nós então falamos sobre como Pedro ele se comporta e a própria questão da confissão de Pedro, aonde Cristo chegará ao ponto de dizer, Simão, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E lá eu disse que Pedro, ele não era o nosso pai, mas ele era o nosso irmão mais velho, porque ele nos ensinava como nós deveríamos fazer e como nós não deveríamos fazer. Ele nos dá o bom exemplo e o mau exemplo. O bom exemplo foi naquela ocasião, e o mau exemplo nós temos aqui. E os textos, na verdade, eles são o segmento do texto da semana passada. Nós temos então a continuação da história. Pedro tinha ido muito bem, E agora, pouco tempo depois, já na próxima ocasião, ele já tinha feito uma coisa que tinha, digamos assim, aborrecido a Jesus. É interessante isso que Simão, era chamado Simão, filho de João, passou a ser Pedro. E sobre ele, e a confissão que ele fez de que Jesus era o Messias, a igreja seria edificada. A pedra fundamental da igreja é a confissão de que Jesus é o Cristo. Afinal de contas, nós somos cristãos, nós cremos em Cristo. A igreja está fundamentada nisso, nesta confissão que foi feita por Pedro, representante da igreja naquela ocasião, representante dos discípulos naquela ocasião. E agora este Pedro, esta pedra, passa a ser pedra não fundamental, mas passa a ser uma pedra de tropeço. Pedro passa a ser um empecilho, uma barreira para o trabalho de Deus. É isso que Jesus vai falar para ele lá no versículo 23. O que é interessante também, e que nos leva a
nossa reflexão no dia de hoje é que, assim como Pedro também dá uma gafe, nós poderíamos dizer assim, nós temos no Antigo Testamento o texto que nós lemos há pouco, vocês acompanharam aí na sua casa, o texto de Jeremias. E Jeremias é bastante interessante a história dele, porque ele foi aquele profeta que não era ouvido. E ele chegou a uma certa altura da sua vida, como relata o próprio texto, que ele passou a questionar o plano de Deus. E Deus chama então Jeremias ao arrependimento, chama Jeremias para que ele pudesse focar os seus olhos na obra de Deus, e Deus faria dele então um muro de bronze, onde ele seria então, nada derrubaria a sua mensagem, que na verdade não era dele, era a mensagem do próprio Deus. E nós vemos que isso realmente acontece lá no livro de Jeremias, ninguém ouvia ele e o povo acabou indo para a desgraça por causa disso, porque não ouvia, na verdade, Deus que falava pela voz de Jeremias. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, os textos de hoje, eles vêm nos falar sobre uma grande tentação que há dentro da vida cristã de todos nós, que é a questão de nós riscarmos a cruz, de nós rejeitarmos o sofrimento, rejeitarmos a tragédia, as coisas que não vão de acordo com o que a gente pensa que iriam. Por exemplo, nós achamos que com Deus tudo irá melhor, nós achamos que com Deus tudo precisa ser alegre, tudo precisa ser próspero, tudo precisa ser milagroso, extraordinário. E não é exatamente desta forma que Deus realmente age algumas vezes. Na verdade, nós poderíamos dizer que muitas das vezes. Por isso, então, Jesus, ele repreende Pedro, porque Pedro pensava como ser humano. Ele queria que tudo fosse bem. Jesus, diz de uma forma muito enfática e dura: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Veja, meus queridos, após eles reconhecerem, no texto anterior que nós refletimos na semana passada, de que Jesus era o verdadeiro Messias, aquele que foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Jesus agora, então, ele conta o verdadeiro plano. Ele dá a real: gente, o negócio é o seguinte, eu preciso ir para Jerusalém, lá os judeus e os chefes, os sacerdotes, eles farão com que eu sofra muito. E olha só, eu serei morto e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Afinal de contas, Jesus então estava falando para eles que simplesmente o desfecho da história deles seria trágico, não seria feliz. Nós não teríamos um final hollywoodiano, mas um final dramático, triste, não aquele que os próprios discípulos esperavam. O final seria a cruz, a morte, o sacrifício do próprio Jesus, o Senhor deles, o Mestre. Meus queridos, aqui está a grande questão. Cristo e a sua cruz representam a obra salvadora. Mas por que nós precisamos falar da cruz? Alguns já pararam de falar da cruz, até mesmo tiraram a cruz das suas igrejas, do seu vocabulário. As pessoas só querem falar sobre o bem, sobre a prosperidade, sobre as coisas boas. Mas é importantíssimo que nós falemos da cruz. Mas é entendível por que as pessoas não querem falar da cruz. E esse é o pensamento de Pedro que nós conseguimos entender. Afinal de contas, é inadmissível que alguém inocente sofra uma morte trágica, dolorosa e horrível por pessoas que nem se importam com isso, por pessoas que não estão nem aí, por pessoas que fazem o mal até mesmo pelo prazer. Pedro talvez poderia até pensar assim: não, Senhor, você não precisa morrer. Afinal de contas, aqui a gente não quer que você morra, nós não queremos que você morra por nós, não. Nós não merecemos isso. Nós queremos que o Senhor fique aqui conosco. Pedro talvez queria que Jesus olhasse pelo lado positivo. Era como se ele falasse assim para Jesus: Jesus, não seja pessimista, vai dar tudo certo, nós vamos chegar em Jerusalém, nós vamos converter todo aquele povo lá e vai dar tudo certo. E na verdade não foi isso que aconteceu, como nós sabemos. Porém, era preciso que Jesus carregasse a cruz.
era preciso. Não somente preciso, como indispensavelmente necessário, por causa de Pedro, por causa de mim, por causa de você, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós que somos a pedra que confessa, como nós confessamos há pouco no credo, que Jesus é o Messias, o nosso Salvador. Mas que por vezes também somos a pedra de tropeço, porque nós queremos rejeitar a cruz. Nós queremos riscar a cruz. Não, mas talvez nós poderíamos pensar, não, mas pastor, como assim riscar a cruz? A cruz de Jesus, a gente está aí, a gente usa. Aí nós pegamos e olhemos para a nossa vida. E a cruz dos cristãos? A nossa cruz, será que nós não queremos rejeitar ela também? Veja, a cruz ela é o sinal da nossa fidelidade. Você já pensou que você talvez pode morrer pela sua fé? Você pode ser ridicularizado? Você precisa dedicar talvez um dinheiro que você poderia dedicar em outro lugar, você precisa ajudar no trabalho da igreja. Você precisa se esforçar para seguir a lei de Deus, que nos exige que sejamos santos como Deus é, por mais que nós não consigamos. Nós precisamos enxergar e ver pessoas se desviando da fé e abandonando a crença em Cristo Jesus. Talvez todas essas coisas e inúmeras outras que nós passamos por sermos cristãos poderiam ser evitadas se nós não fôssemos. Talvez nós teríamos uma vida melhor se nós não fôssemos cristãos. Como alguns até pensam que este tempo que nós estamos aqui você poderia estar dedicando a alguma outra coisa. Você já pensou nisso? Talvez isso seria melhor para você. Talvez você teria uma vida melhor, entre aspas. Na verdade, essa é a verdadeira tentação diabólica que assombrou Jeremias, que assombrou Pedro naquele momento em que o próprio Cristo precisou dizer para ele: saia da minha frente, Satanás. O diabo está falando assim: poupe-se do trabalho de ser um cristão leal. Risque a cruz. Não, tudo que leva a um sacrifício diário, a uma coisa que te faz fazer aquilo que você não gostaria de fazer, para que ter esse trabalho? É muito mais fácil não ser cristão. É muito mais fácil você viver a sua vida livre do que você quiser. Deixe de ser um alienado. Assim o diabo diz aos nossos ouvidos. Assim ele coloca este pensamento bastante humano e raso que nós temos sobre a palavra e a cruz. Mas a cruz é necessária. Nós não podemos hedonizar a fé. Nós não podemos basear aquilo que nós cremos somente nas coisas boas, porque as cruzes virão. Por causa da cruz de Cristo, sim, essa é a verdade. Talvez nós possamos até sofrer, e uns sofrem muito mais, por causa da cruz de Cristo. Mas e como nós combatemos então essa tentação da cruz? Como nós combatemos essa tentação de nós riscarmos a cruz da nossa vida? Com a própria cruz nós combatemos, pois foi por mim que a cruz foi levantada. Ela é o sinal de que Jesus escolheu viver em seu próprio corpo a fatal condenação que o pecado causaria a mim se eu riscasse o sacrifício de Jesus da minha vida. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, que nós hoje possamos ter essa plena ciência de que a cruz de Cristo, ela é necessária. A cruz é o maior símbolo de que o sofrimento que foi causado pelo sacrifício de Cristo naquela cruz deveria ter sido meu, mas que me foi aliviado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Pois naquele momento, naquele trágico momento, triste, angustiante,
Ele me deu a libertação do meu pecado, pelo perdão que foi pago pelo sangue de Cristo escorrido naquela cruz. Meus queridos irmãos e irmãs, que a cruz de Cristo seja hoje e sempre aceitável ao nosso coração. Pela fé que é dada pelo Espírito Santo, nós possamos aceitar esta cruz, sabendo que a nossa herança, ela não é deste mundo, ela é do mundo vindouro, ela é eterna, ela é no reino celestial, no reino inaugurado por Jesus naquela cruz. E hoje nós temos a notícia de que nós iremos para lá, porque Ele morreu por mim e por você. Amém. Muito bem, eu quero convidar você então neste momento, após a nossa reflexão da nossa mensagem, a nós orarmos ao nosso Deus na oração geral da igreja. Convido você então a nós conversarmos com o nosso bom Pai. Ó querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti como igreja. Pedimos-te, Senhor, toda a bênção necessária. Sabemos, ó Senhor, que na vida muitas vezes nós somos pedra de tropeço. Nós impedimos a Tua palavra, impedimos que a mensagem da cruz seja levada às pessoas. Essa mensagem que dia após dia comprova e reaprova que Jesus deu a sua vida em nosso favor. Aqueles pecados que nós deveríamos pagar, Ele pagou naquela cruz. Todos os pecados de toda a humanidade, bem como também os nossos de toda a nossa vida. Ó bom Deus, a mensagem da cruz nos traz uma maravilhosa mensagem de que nós estamos então reconciliados com Deus. E isso não tem preço. Ó bom Deus, nós queremos orar pelo nosso país, queremos orar, Senhor, pelas pessoas que sofrem. Pedimos, Senhor, que Tu possas aliviar as nossas dores, que a nossa cruz possa ser mais leve, mas que nós possamos aceitá-la, sabendo que esta cruz é sinal de que nós estamos no caminho correto, de que nós estamos caminhando para a vida eterna, para o reino celestial que nos é reservado. Ó amado Pai Celestial, nós pedimos neste momento, de uma forma bastante especial, por todos nós, pelas pessoas que sofrem por causa do Covid-19, pedimos, Senhor, que Tu possas também aliviar este sofrimento sobre o nosso planeta. Nós também queremos, Senhor, incluir na nossa oração as pessoas da nossa congregação, as pessoas queridas que estão em nossa volta, os nossos amigos, bem como também os nossos inimigos. Oramos por eles para que eles também possam conhecer a mensagem da cruz. E também queremos orar a oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção que vem de Deus. Quero convidar você a orar a oração da bênção em conjunto. Vamos orar todos em conjunto? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, meu querido irmão e irmã, nós chegamos ao final do culto de hoje. E é um prazer estar com você, estar aqui neste momento dentro da sua casa, por meio deste culto. Quero convidar você mais uma vez, se você puder compartilhar, curtir este vídeo, para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Lembrando que na próxima semana nós estaremos retornando com as nossas lives e com os nossos cultos presenciais. As informações com os detalhes serão divulgadas lá no nosso grupo da igreja via o WhatsApp. Então fiquem todos atentos para essas informações e nós vamos então nos organizando
para que tudo ocorra muito bem. Fiquem agora então com o louvor. Até mais e tchau, tchau. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde agora